Boa noite, estamos ao vivo aqui no nosso Movimento Conservador Capixaba, direto no Facebook. Hoje vamos falar aqui, o Coronel Rogério e Sargento Noé, sobre lockdown. Foi bom para você? Você vai dizer aqui agora. Eu sei que você vai xingar o lockdown de tudo quanto é coisa, mas o Coronel Rogério vai dar as primeiras palavras aí, iniciais aí para... Enquanto isso, eu coloco aqui o link da live no Facebook e no Twitter para o pessoal ir acompanhando a gente. Coronel, boa noite. E qual é a sua fala inicial a respeito do tema? Boa noite, Noé. A gente conversou um pouquinho, né, sobre essa questão do lockdown, toque de recolher, né? São dois instrumentos aí que têm sido utilizados pelos governadores e prefeitos que mexem com a liberdade individual das pessoas e redundante, né? Essa é a liberdade individual. Mas veja, o lockdown lá fora ou aqui dentro, a gente não tem de forma concreta os resultados positivos, né? A gente está aí há mais de um ano já tratando ou tentando mediar os conflitos da pandemia e a parte sanitária, econômica, né? E a gente não tem tido muito como avaliar. Como avaliar, não dá para dizer que o lockdown, em que pese o pessoal esquerdista, né, favoráveis a esse trancamento das pessoas, digam que é o meio. Você vê o Peru, aqui na América Latina, que fez um lockdown pesado e não deu certo. Você vê a própria Argentina, que fez um lockdown pesado e também não deu certo, porque, infelizmente, esses países já com viés esquerdistas, a gente não pode confiar muito nos dados deles, né? Sim. Parece que na Venezuela não tem doença, na China não tem doença, na Rússia não tem doença, ninguém sabe. Nos países africanos ninguém fala o que realmente está acontecendo. Então, assim, é muito complexo. E as pessoas confundem o distanciamento, né, as medidas de segurança, né, o tratamento precoce com o isolamento total. O isolamento total só traz prejuízo. Aí a gente vai falar, pelo que a gente vê, traz mais prejuízos do que realmente se pode comprovar qualquer benefício. Veja o ponto que nós chegamos, né? O governo de São Paulo tem tentado apertar cada vez mais. Agora, parece que além da fase vermelha, vai criar uma fase roxa, uma fase marrom, uma fase preta, sempre tentando endurecer essa questão e quebrar, né? Oi? Alguém falou isso, é campeonato de judô, de karatê, nesse sentido. Mas você veja, olha só, essa noite passada, salvo engano, a fiscalização teve que fechar um baile, não era um Mandela, não era um baile clandestino, era um baile com 190 pessoas da terceira idade. Caramba! Veja, as pessoas precisam interagir, elas não aguentam mais ficar trancadas dentro de casa. Elas estão no limite. A vacina pode ser a solução, mas até agora a gente também não viu, até por conta da ausência de vacinas no mercado, né? Nós temos poucas vacinas disponibilizadas para o mundo todo, não só para o Brasil. Às vezes eles querem criticar a vacinação aqui no Brasil, que já é o 5º país, né? Em pessoas vacinadas, mesmo tendo largado lá atrás, mas você não tem vacina disponível no mercado para você adquirir. Então, assim, o lockdown é algo que eu ouvi aqui na matéria agora que o nosso governador não vai decretar, não tem planos de decretar lockdown ou toque de recolher. Acho que por aí caminha muito bem, né? Porque a gente tem visto lá no Distrito Federal as pessoas reclamando na porta do governador do Distrito Federal, do governador da Bahia. Nós temos visto aí as pessoas reclamando do governador de São Paulo. E como alguém já disse aí hoje nesses programas políticos, né, mais sensatos, o capital político dessas pessoas que estão trancando tudo cada vez mais tem diminuído, porque as pessoas não têm admitido isso daí. Falei demais, né? Eu acho que está perfeito e eu acho que
esses caras, assim, aquele complexo de tiranete, né? O cara saboreou um gostinho de impor sobre a vida das pessoas um trancamento total baseado numa ciência particular, né? É o seu prazer e pelo gosto por isso. E a meta desses caras é lá na frente querer ser presidente, né? Para poder trancar o país, depois lá na frente, quem sabe no futuro, trancar o planeta inteiro numa bolha de vidro, né? Então, assim, é muito triste a gente ver esse tipo de coisa. E até porque também, o que nós vimos também recentemente é que vem dinheiro federal para esses caras. Então, o cara é servidor público, é um cara que foi eleito, né, pela população, tem o poder na mão, e agora, trancando todo mundo, ele recebe verba federal, para ele não vai fazer falta, o lockdown não vai prejudicar, porque ele, como gestor, recebe verba federal. Né? E a população que está ali trancada vai viver de quê? De luz? Existem seres que vivem só de luz, mas o ser humano não é um deles. Você falou uma coisa muito importante, não é? Desses aprendizes a fascistas, né? Porque eu estava vendo no History Channel outro dia, final de semana agora, né? Alguns depoimentos dos últimos nazis, eles colocaram, né? Então, as pessoas que compraram a ideia do nazismo, né, os alemães que compraram a ideia, eles foram envolvidos numa história, cobertura, né, um termo nosso, que os enganou. Por quê? Os poloneses estão nos atacando, tá? Simularam tudo isso. Da mesma forma, os experimentos que foram feitos, né, com as pessoas nos campos de concentração, não eram cientistas? Eu vou sempre dizer isso daí. Não era uma junta de cientistas que estava ali? E vendeu-se que aqueles experimentos seriam feitos para melhoria genética da população? O senhor falando, coisas... o senhor falando, né? E agora estou tendo um déjà vu. Estou tendo um déjà vu. O que está acontecendo agora? Não, sim, porque você vê assim, a minha comissão aqui de cientistas que está dizendo que eu tenho que dar o lockdown. Mas baseado no quê? Quais são qual é o experimento que deu certo? Qual é a quantitativo de pessoas que foram salvas? Uma médica, que acho que foi até a Bia Kicis que colocou aí, acredito que ela seja da Bahia, ela criticou e a gente vê, é difícil. Desculpa, voltando à questão dos nazistas, porque eles as pessoas ouviam aquilo nos rádios, né? Viam nos cinemas, e compravam aquilo como verdade. Como muitas vezes a televisão, da mídia tradicional, o jornal escrito, conseguiu manipular a população. Hoje, as pessoas, pelo menos, elas conseguem contrastar essas informações da mídia tradicional com o que ela vê nas redes sociais. E ela consegue filtrar, ou pelo menos ela acende um alerta para refletir sobre aquilo que está sendo falado. Né? Ela tem uma opção de versão para ela poder analisar e, com seu senso crítico, escolher uma versão para acreditar. Né? O senhor estava falando aí sobre os nazistas, eu lembrei do Guerra dos Mundos, né? De Orson Welles, que foi transmitida no rádio de uma invasão alienígena, né? E o povo da cidade não sabia que era um programa de rádio e acreditou que o planeta estava sendo invadido por marcianos, né? Então, é a mesma coisa, o mesmo efeito que aconteceu naquela época está acontecendo hoje. As pessoas compraram a ideia de um vírus, né, de um lockdown, de tudo isso, que está afetando também a sua própria saúde mental. E elas estão aí, umas com máscara, outras sem máscara, assim, dentro do seu próprio... do que são expostas, né, elas estão reagindo, umas com mais credulidade que outras com incredulidade. Então, realmente, a massa humana está sempre sendo exposta a informações que visam manipulá-la para o fim principal, que é a dominação. Né? Eu vou te falar uma coisa aqui, né? Olha só. Aí eu, conversando com uma pessoa nesse final de semana também, aí ela falando, não, você é bolsonarista, pai e tal, não sei o quê, você tem que se afastar disso. Eu falei, tá, mas o que você pensa? Eu falei assim, não são ditas as consequências do lockdown não são apresentadas por aqueles que estão aí pregando o lockdown, como, por exemplo, empresas que quebraram, pessoas que, infelizmente, entraram por terem visto seu patrimônio de uma vida construída sendo perdido, acabam atentando contra a sua própria vida.
Aí essa pessoa começa a falar, não, mas verdade, morreu muita gente, ela trabalha até com a parte de psicologia. Aí ela falou, não, que tinha que ter, eu sou contra a vacina, não tem que ser obrigatória, né? Aí Sim, eu falo assim, porra, mas desculpa, tudo que você está falando foi o que o Bolsonaro falou. exatamente. Não, mas entendeu? Assim, as pessoas não gostam do cara, de repente, porque a imprensa vendeu uma imagem dele, que não não é é o que verdadeira. é quem diz, né? Hoje em dia está assim. Hoje em dia não é mais o que você fala, mas é quem está falando, né? Sim. Você falou uma questão dos estados. Houve muito bate-boca aí, né? O governo federal, ontem, o presidente e os seus ministros divulgaram a quantidade de recursos que foram destinados aos estados, e os estados, eles estão negando que não foi isso, que foram recursos. Bem, uma coisa eles admitem, Chegou dinheiro. chegou dinheiro para a saúde. O restante era que realmente tem o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, certo? Sim. Isso aí são repasses obrigatórios que estão lá na Constituição. Contudo, eles não falam que o governo federal rolou a dívida, que Sim. também é recurso. Então, Claro. teve um tempo ali para o camarada não precisar ter que pagar a dívida. Sim. E aquele dinheiro ele fez um caixa, concorda? Mas isso os caras não falam. Aí o governador de São Paulo e alguns outros estão falando, não, mas nós pagamos... Não, quem paga o imposto é o pagador de impostos, sou eu, é você que paga o imposto aqui, que não é o Estado que manda para lá, são os pagadores de... Eu refleti muito sobre aquela... Não é contribuinte, que você não faz isso contribuindo voluntariamente. Você paga, porque se você não pagar, o Estado vem aqui e te cobra. Então, os pagadores de impostos é que mandaram recurso para a União e dentro do sistema tributário nacional, esse recurso é repartido entre os entes federativos. Se ele é mal distribuído, se ele é mais centralizado na União e menos nos estados, que acaba sendo uma verdade, isso é o que tem que se fazer a reforma tributária de uma forma mais... que possa, né, irrigar de uma forma melhor os estados e municípios, né? Mas nós viemos de um republicanismo, de um federalismo centralizado. Então, isso já vem lá desde a República, que quando você compara a formação da Federação Americana e a Federação Brasileira, ela é de forma diversa, né? Na América eram estados separados que se uniram, né, e formaram a União. Aqui não, nós éramos um império que depois teve que ser dividido em províncias. E aí você vê que a União acabou ficando com a maior parte dos recursos lá de trás. Então, assim, o que os governadores precisam explicar, né, não é só reclamar do presidente, é que quanto da dívida que eles deixaram de rolar, né? Quanto de recurso que veio realmente para a saúde e foi injetado na saúde, né? Agora, houve antecipação de receita. Sim. A gente não pode negar também, como alguns querem negar, o auxílio emergencial veio para o Estado. Né? E a pessoa que recebeu aquilo ali gastou, comprou comida, pagou uma conta, né? E fez as atividades dela, e aquilo ali, diretamente, não podemos nem dizer que é indireto, diretamente gerou riqueza para os estados. Gerou recurso, né? Não deixou diminuir, né, a arrecadação. Então, assim, é preciso considerar isso, né? E eles, às vezes, não fazem isso. Porque, na verdade, o que importa é a narrativa política, né? Que nem o cara lá e quer se apropriar de obras federais como se fossem estaduais. O cara fala lá, minha gestão pagou o Bolsa Família, 13º do Bolsa Família. O cara se apropria de projetos federais como se ele fosse o governador ou o prefeito da cidade do Cafundó do Judas, que foi o cara responsável pela pessoa receber uma verba federal, né? Então, eles não têm vergonha, eles querem aparecer na foto. Alguns casos também de estarem cobrindo o selo do governo federal, das placas de obras federais, para o cara dizer que é uma obra estadual. Quer dizer, é uma falta de caráter imensa e uma falta também de humanidade, né? Porque está no dia a população, mais uma vez, para poder encher o curral eleitoral de voto para o ano que vem. Aí eu volto na questão
do vídeo aí do... Boa noite, Rosiane. Do Caio Coppola, né? Em que ele bate um pouquinho no governador do Rio Grande do Sul, né? Que entrou nessa mesma vibe aí, infelizmente, que ele fala que os recursos que o governador recebeu, ao invés de adquirir leitos, né, ampliar, comprar leitos e coisa que o valha, ele simplesmente preferiu fazer o pagamento, né, zerar a dívida do Estado. Alguns fizeram isso, correto? Mas esse dinheiro não era para isso. Acho que você teria que pagar o que você deve. Não daria responsabilidade, crime de responsabilidade. Pois é, vamos ver. Ao mesmo tempo que pedem, eu vi hoje aquele Diogo Mainardi, né? Até fiz um comentário na publicação dele no Instagram, que ele falou: tem que prender esse homem, né, para o presidente. Eu coloquei: por qual crime? Sim. Né? Para prender alguém, você tem que ter o crime. Qual foi o crime? Quer imputar ao presidente a morte das pessoas? Não dá, né? Então, a gente vai ter que prender todos os presidentes do mundo inteiro que as pessoas estão morrendo, os governadores que às vezes estão pecando nas suas... Né? Chega ao ponto do governador da Bahia falar que se você adquirir, né, criar mais leitos do UTI, você vai gerar aglomeração, né? Você viu? Pois é. Essas são as questões, né? Falou isso, por incrível que pareça, cara. Ele falou isso. E, assim, é um discurso que eles se revezam, né? Eles se revezam falando, né? Eu vi que o Calça Apertada deu uma sumida na semana passada, hoje ele não se aguentou, ele tenta falar alguma coisinha. Entre eles, cruza a bola para o outro lado do campo e depois devolve. Porque realmente eles, acho que na verdade que esses caras eles estão caindo na ficha de que é o seguinte: não tem para ninguém. Quem se levantar contra o governo, que foi o único que está agindo com coerência, né, vai se queimar politicamente. E o cara, eu sei que eles vão ter que engolir muito orgulho, porque à medida que vão falando, eles vão se enrolando e a população vai tomar mais nojo desses caras. Teve um governador que eu não sei qual foi, e o pessoal fez uma carreata até em frente à casa dele, né? E começaram a gritar palavras de ordem em frente à casa dele. Aí eu falei: devagarinho, a população está indo até esses caras cobrar a conta dos desmandos que eles estão cometendo. Tem um livro que fala, né? O livro chamado O Corpo Fala, né? Sim. E aí você vê o camarada tentando justificar essa questão dos repasses e querendo falar: pô, mas não é hora de falar sobre isso daí. Quer dizer, eles podem, a narrativa esquerdista, né? Eles podem bater o tempo inteiro no presidente. E quando o presidente retruca, não, está criando tumulto, que não é. Mas, assim, o cara a câmera pegou a cara dele, assim, ele meio que, talvez vermelho de vergonha. Aí você vê que não convenceu. Ele viu aquela cara assim, jogou, mas aquela coisa que não convence nem a ele mesmo que está falando. Esse é o nosso país, né? Mas vamos vivendo aí, vamos tocando, que é bola para frente. E a tendência é tentar melhorar isso daí, né? Outra demagogia, não é, que a gente está vendo, e eu vou falar em cima do comentário do Zé Maria Trindade, né? Que ele fala assim que tem um pool, né? Um conjunto de prefeitos aí e também de governadores que querem comprar vacinas de forma isoladas, né? Para poder vacinar a sua população ou entrar no PNI, né? E ele coloca o seguinte, né? Ele fala que isso é demagogia, isso simplesmente é só uma fumaça para criar a questão política, para poder atacar o presidente. Eu até falei aqui: qual fabricante vai vender para um estado, vamos pegar aí, que tenha 10 milhões de habitantes, que ele vai vender só 20 mil doses, né? 20 milhões de doses, né? 10 milhões de habitantes, 20 milhões de doses, né? São 2 doses. Se eu posso vender para a União, que são 400 milhões de doses. Pois é. Não, é o seguinte, pensa o seguinte: vai acontecer que alguns estados, digamos que não se venda para a União, mas se venda para os estados. Então, quem dá mais leva. Dinheiro na mão, né? Como diz aquela velha frase que todo mundo fala: dinheiro na mão, cueca no chão. Mas da onde que vai vir o dinheiro?
Exatamente, exatamente. E os caras não entendem isso aí. O que acontece? Você vai gerar uma corrida entre os estados para ver quem consegue a vacina primeiro, né? Isso vai aumentar o preço da vacina, porque as pessoas vão, todo mundo vai querer adquirir, então vai haver uma procura, um boom, né? Então as empresas vão por esse preço, entendeu? E como está em pandemia, é um prato grande para a corrupção, porque o cara vai chegar e vai falar, olha, como é emergencial, não tem que ter licitação, vai ser a mesma coisa dos respiradores, né? Exatamente. E aí vai ser uma bagunça. Nas contas, o governo vai despejar mais um monte de dinheiro para os estados, vai chegar no final, onde foi parar? Mas, pô, só 1 milhão de doses e gastou 50 milhões, 200 milhões com 1 milhão de doses, são 200 contos cada vacina, como é que é? Veja bem, aí eles falam o seguinte, pelo menos eu ouço de um, né? Ah, não, nós vamos comprar as vacinas, mas vai para o PNI. Presta atenção, o povo capixaba são 4 milhões de habitantes. Eu preciso comprar, em tese, no mínimo, aí 8 milhões de doses. Né? Para que eu vou comprar 20 milhões? Sim. Ou, se eu comprar 4 milhões de doses e vai para o PNI, depois, perdão, eu recebo só 500 mil doses, o que é que o pagador de impostos capixaba vai pensar? Né? Da mesma forma, esse raciocínio serve para os outros estados. Porque não há previsão a mais otimista das previsões é que a vacina só consegue mesmo ser bem distribuída na metade ou no final do ano que vem. Sim. Entendeu? Então, assim, é complicado. Você tem 2 comparativos que a gente pode fazer. A gente falou de tributação, né? Então, quando os estados puderam fazer essa guerra de tributação, diminuindo impostos, né? Aí a Bahia levou a Ford, que viria para o Espírito Santo, que deu mais incentivos fiscais lá e foi para a Bahia, né? E assim foram com outras empresas, e todo mundo reclamava disso. Imagina na compra de vacina. Como é que você vai fazer comprando? Você sabe que você pode comprar um percentual para o seu estado, mas que vai ter que ser distribuído para todo mundo. E eu vou mais longe. Se, de repente, 15 estados compram toda a vacina que existe e os outros estados que não conseguiram comprar nenhuma dose vão ficar sem vacina. Aí você vai falar, poxa, mas o estado aqui comprou, está sobrando, está vencendo o prazo de validade dela e o meu estado não tem porque acabou e a empresa produziu mais que não tem insumo, né? Quer dizer, eles querem transformar o Brasil num inferno. Eu sei que é pedir muito, né? Eu sei que é pedir muito uma sensibilidade ao Supremo Tribunal Federal, que ele que deveria chamar e falar, parou. Quem tem que fazer essa aquisição é o Ministério da Saúde. E ele vai distribuir dentro do Plano Nacional de Imunização, né, para os estados. Porque senão você vai criar uma guerra federativa. Não sei nem se é isso que os caras querem fazer, né? Fazer uma guerra da secessão, de certa forma, aí, porque, pô, não tem lógica o camarada e o Supremo ficar calado diante disso. Se fala para tanta coisa, mas nesse momento em que ele deveria se manifestar e falar, não, quem tem que comprar é a União. Mesmo que ele fizesse uma ação, né, uma postura que obrigando a União a comprar. Até parece que a União não quer comprar. A questão é, eles querem comprar uma vacina de qualquer forma. Às vezes a vacina que nem foi testada, né, como as que estão sendo aplicadas aí completamente. Por exemplo, nenhum país da Europa aplica a Coronavac. Pois é. Né? Isso aí. É estranho, Será que é né? preconceito? Né? Nenhum país da Europa tem aplicado Coronavac. Eles aplicam a da AstraZeneca e a da Pfizer. Pois é, eu não sei se o senhor viu, o Constantino tomou a vacina, né? Sim. Você viu? O segundo dia, como é que ele estava? Estava Eu não mal, sei, né? eu vi ele hoje, eu não sei se ele está nem vivo hoje. Não, ele tá melhorando, né? E coisa e tal. Só ficou Agora, cego de um banco de uma perna. acho que não. Mas, assim, são essas questões, né, cara? Aí tem um idiota que no Twitter, né, cheio de haters, né? Mas falando isso, qualquer remédio ele tem contraindicação. Ele é aprovado por uma grande maioria. Muita gente não vai sentir nada, mas pode ter um pequeno grupo que sinta. E um medicamento desse feito tão às pressas, né, sem tanta testagem, o risco é muito maior.
Não adianta dizer que não é. Né? A grande questão é que, talvez para não criar muito alarmismo, não criar uma rejeição à vacinação, não se divulgue, por exemplo. Eu não estou dizendo que seja certo ou errado, né, não divulgar, para não trazer esse alarmismo para a população. Agora, não pode também colocar como se fosse a única salvação que existe, né? E aí é lamentável. Só voltando, a questão que eu queria falar do vídeo lá da Bia Kicis, falei da médica falando, Sim. que ela fala da corrupção nessas grandes revistas científicas. Sim. E ela cita o caso de duas revistas lá, uma é a Lancet, né, que depois tiveram que se desculpar no estudo contra a cloroquina, quer dizer, não foi quando eles falam assim, os pares têm que avaliar o artigo, como que avaliaram? Que depois veio a público, né, uma revista conceituada querendo queimar um medicamento e não se provou nada, porque só ficou aquela briga. E aí toda hora os caras falam uma coisa, mas você não teve nem tempo realmente de você fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a não eficácia ou a eficácia completa do medicamento. A questão é que as pessoas que a gente conhece, pelo menos que eu conheço, que tomaram, realmente não reclamaram. Né? Tem uma pessoa que eu conheço que tomou, né? Ela é esquerdista, tomou porque falou assim, quando eu fiquei doente, eu tomei mais por tomar, assim, aí ele falou, não senti nada, não senti efeito nenhum, ainda me deu problema no estômago, mas está vivo. Então, é complicado, assim, se a pessoa, que nem lá o doutor Wip, né, o Wip lá de São Paulo, lá, ele está lá processando lá o farmacêutico que vazou a receita dele, né, quer dizer, eu não posso dizer qual remédio que eu tomei, né, então, o importante é manter a narrativa, né, e tudo isso é na base do controle, para poder controlar a população, porque existem interesses maiores, né, que estão aqui em jogo, né, às vezes uma simples fala pequena sobre causa uma queda, um aumento nas ações, nas vendas, né? Então, eles estão tentando realmente usando a massa para poder enriquecer ou para poder controlar mesmo essa mesma massa. O engraçado, né? O médico ele não quer divulgar o receituário dele, né? Mas o presidente tinha que abrir a vida dele para todo mundo ver, né? Senão era um absurdo, estava usando a lei, né? Supremo para isso, né? Pois é, né? Assim, são coisas que a história vai nos contar, e se as pessoas forem racionais, elas vão ver assim, as barbaridades que foram feitas. Você falou Supremo, aí você vê um inquérito, né, ou uma ação no Supremo para saber se o presidente teve ou não teve Covid, né, para saber o resultado do exame. Quer dizer, usar máscara, né? Tentar fazer uma ação para obrigar ele a usar máscara. Aí eu vejo esses caras aí esquerdistas, né? Principalmente da grande mídia. Aí eu vejo lá o cara no 3 em 1 falando, não, que o presidente é responsável porque ele causa aglomeração. O cara já chega num local que está aglomerado. Foi ele que causou a aglomeração. Ele não usa máscara. Pô, mas aí é uma opção. Mas também o povo é livre para decidir se aglomerar ou não. Entendeu? O que eu achei interessante queria falar sobre o lockdown, né? Aí vai lá e fecha o boteco do seu Joaquim ali, mas ninguém vai lá no Mandela, do Barifoca, acabar com 2.000, 3.000 pessoas aglomeradas ali. Entendeu? Cadê o peito do governador lá daquele de calça apertada para ir lá e acabar com aqueles Mandela que tem em São Paulo, né? A narrativa dele, ele deve ter pedido ajuda ao Rui, né, que é da Bahia, porque ele já estava tão assim ridicularizado na semana passada que ele deu uma mergulhada. Não tinha como. Então, assim, aí está falando agora que o Estado, veja que é uma fala separatista. O Estado de São Paulo produziu? Não. O Instituto tem contrato com a União de exclusividade, não vai poder vender para outro. Agora, só que ele já previa uma produção, né, de uma forma muito acelerada, que não está se mostrando acelerada. Né? A capacidade tudo por marketing,
Ele botou o carro na frente dos bois, tudo por marketing, por querer aparecer. É que nem hoje lá ele decretou, lá abriu uma folhinha decretando igreja, né? Atividade essencial. Quem lutou para manter as igrejas como atividade essencial foram os deputados estaduais, porque ele já tinha vetado, né? Então, Sim. quer dizer, aí depois, na hora que ele foi vencido na votação dos deputados, ele aparece abrindo como se ele estivesse concedendo o privilégio para você, cristão, de se reunir na sua igreja, entendeu? Que é graças a ele, não é graças a... Ele foi o cara que estava contra ali, ele queria que você ficasse na sua casa. Mas ele não consegue mais enganar ninguém, porque ele tinha, como você falou, né? Na semana passada, quando ele decretou, ele tinha tirado as igrejas, tinha colocado as igrejas como deveriam ficar no lockdown também. Aí hoje que ele vem dizer, não, nós estamos aqui, pô, não convence ninguém. Não convence ninguém. Não convence ninguém, assim. E os deputados de São Paulo, ao contrário da Câmara, né? Se não abrirem os olhos e tomarem uma postura contundente, né? Não estou falando de impeachment, mas assim, pelo menos colocar o governador no local dele, que é fazer a gestão do Estado e não fazer plataforma política, né, palanque político, porque assim, o Estado de São Paulo, o Samidama colocou aí, o risco de chegar no colapso das UTIs lá é real, porque no interior já não tem, né, UTIs. A cidade ali, vamos dizer, a Grande São Paulo, talvez ainda tenha algumas UTIs, mas o camarada me fechou hospitais, desativou os hospitais de campanha, não é isso? Aumentou o preço dos medicamentos quando ele retira, né, a isenção dos medicamentos, inclusive, né, os que tratam do Covid, das doenças respiratórias. Assim, a população, se os deputados estaduais de São Paulo não refletirem e não chamarem, no mínimo, ele para conversar e que ele faça a gestão do Estado e não campanha política, eles poderão ser também cobrados nas urnas por essa omissão deles, né? Eu imagino o Dória um cara chegando numa fogueira com 2 galões de gasolina. Ele não, tudo com o teatro dele não visa acalmar as coisas, só incendiar, né? Porque ele quer confrontar o governo federal. Ele não parece, às vezes, nem racional, às vezes. Ele só quer mesmo estar na mídia, estar em evidência, mesmo que fale da calça apertada dele, né? Eu acho que é tudo que ele quer na vida. É que eu estou dizendo, ele falou o seguinte, que os estados repassaram para a União, veja bem, também postei lá no Twitter dele, eu quase não comento não, mas aí eu tive que colocar, que ele falou, os estados repassaram para a União 1 trilhão, mais de 1 trilhão, né? Sendo que São Paulo passou 60% disso, ou 40% disso. Beleza, eu coloquei. Quem repassou foi o pagador de tributos, não foi o ente federado, né? Então, assim, o cara, ele quer jogar toda hora e só que é aquela questão... O dinheiro era meu. Só faltou ele falar isso, né? Eu dei o meu dinheiro para eles, né? Faltou ele falar isso. Então, assim, é algo que a gente vai ver. E você falou aí, acho que foi lá na casa do Ibanez, que é o governador do Distrito Federal. Na Bahia também, os comerciantes estão revoltados, porque eu vi um vídeo lá de uma passeata em Porto Seguro, em que as pessoas estavam falando que lockdown, né? Mas os tributos não pararam de chegar. Eles estão tendo... Como é que o cara está pagando imposto se não está conseguindo fazer receita? Exatamente. É irracional isso, né? A gente vê que realmente não tem como, não se justifica. Não é, o senhor acha que o lockdown ainda é necessário? Nunca foi, né? Não, nunca foi. Nunca foi. Eu acho que o que era, e falei isso atrás, falo isso, lógico, não sou cientista, mas tenho meu direito de opinar, né? Acho que quem tinha comorbidades, quem estivesse num grupo de risco, essas pessoas deveriam ficar mais protegidas. E elas, sim, talvez devessem ter um tipo de isolamento. As pessoas que tinham em suas casas
pessoas nessas condições precisariam tomar maiores cautelas, né? Porque você ia para a rua, você poderia trazer isso para dentro de casa. Então, você tinha que ter essa consciência de tomar essas cautelas, né? Como muita gente fez. Mas o lockdown, não. Assim, eu vi um vídeo aí de uma... Vamos lá. Não tem aula, né? Na aula tem que ser intercalado, ou não tem aula. Aí você vai na escolinha de futebol, tá todo mundo lá. Terrível. Né? Eu vou mais longe ainda. Há uma suspeita de que um certo programa de reality show, com todo mundo trancadinho ali dentro, fechadinho, grupo pequeno, acho que são 20 pessoas, alguma coisinha ali, que entraram sem nada. De repente, é uma suspeita de que um deles está, mas como se ninguém entrou? Né? E aí eu vi uma matéria semana retrasada de um jornal alemão falando que eles tinham feito umas pesquisas e viram que o coronavírus podia ficar em suspensão no ar da atmosfera das cidades, das capitais. Ou seja, às vezes a pessoa pode estar trancada dentro de casa, que vai dar um jeito de chegar, não vai ter jeito. Né? Então, assim, o lockdown ele só adoece as pessoas têm menos exposição à luz solar, né? Menos produção de vitamina D. Eu não sou médico, né? Mas eu digo o seguinte: temos que continuar vivendo nossas vidas, temos que continuar seguindo nossos caminhos. O senhor falou muito bem, teria que continuar isolando os mais suscetíveis, né? Os que têm comorbidades, mas o restante tem que viver a sua vida. Eles não começaram a vacinar as pessoas com maiores riscos? Sim. Os mais velhos? Essa era a lógica para o isolamento, entende? O que eles estão fazendo agora era a lógica para o isolamento. Pois é, serviu para vacina, mas não serviu para o isolamento a mesma lógica. Então, assim, é muito complicado. Você aí falar que o Brasil só vacinou, não vacinou 10%, mas quem vacinou, né? Vamos falar assim, quem vacinou. Imagina um país com 200 milhões de habitantes, como é que você vai vacinar todo mundo assim, da noite para o dia, sendo que não é só o Brasil que precisa da vacina, o mundo inteiro demanda vacina. Sim. E os caras não conseguem, sabe? É irracional essa argumentação esquerdista, sabe? Irracional. O Estado do Espírito Santo, eu acho que foi um que está administrando melhor essa questão de lockdown ou não. Né? Eu acho que, basicamente, já temos um bom tempo que a gente não tem porque as regras foram se flexibilizando. Hoje as pessoas vivem uma certa normalidade, né? Já vão no shopping. Um amigo meu falou assim: não é que loucura. Eu saí do shopping, o shopping estava lotado, né? Mas a situação do Estado, ela não seria diferente se tivesse feito um lockdown, digamos assim. Os números seriam os mesmos, está fechado, está aberto, a contaminação seria a mesma e a internação seria a mesma. Não vai subir nem descer, né? É a visão que eu tenho, a impressão que eu tenho. E as pessoas Ninguém controla mais quantas pessoas tem dentro do shopping. Exatamente. Ninguém controla mais. Mas veja, eu fui em cinemas, eu levei minhas crianças no cinema. Nas minhas férias e coisa e tal, ou quando estava de folga. As pessoas têm ainda receios, né? Mas já está dando um públicozinho, né? Numa sala de 200, né? Às vezes você tem 10, 15 pessoas. Mas as pessoas também, né? Se o filme for ruim, ajuda a ficar mesmo. Se o filme for ruim, ajuda. Mas veja, e o preço, né? Mas veja, assim, as pessoas têm a consciência que em determinados locais elas não devem estar. Eu não sou favorável com essas aglomerações que as pessoas estão fazendo aí. Eu entendo que as pessoas querem se divertir, querem trocar ideias, querem, né? Entre outras coisas, se comunitarizar, mas talvez não fosse o momento. Certo? Não é para você chegar e só dissuadir aquilo ali. Você deveria ter feito uma campanha de conscientização das pessoas. E aí não teve. Em alguns estados isso foi colocado meio que goela abaixo. E aqui você falou muito bem, no nosso estado, talvez no começo pensaram em fazer, depois viu que não deu muito certo, não quiseram insistir nisso daí. Em algumas épocas até se pressiona um pouco mais. Aí acho que até o prefeito aqui de Vitória fez uma operação ali na Rua da Lama, que era algo que as pessoas já estavam reclamando. Independente do Covid, muitas vezes aquilo ali, além do tráfico de drogas e outras coisas, você tem a perturbação do sossego, né?
Sim. E isso aí você teria que coibir de qualquer forma, né? Então, assim, acho que aqui no Estado está caminhando de uma maneira até razoável nessa questão de lockdown. Não tem como falar que está errado, porque acho que aqui se percebeu que se fechasse mais a atividade econômica, seria uma tragédia que as cidades não aguentariam, não suportariam, e o Estado talvez não tivesse condições de ajudar, né, da forma que as pessoas precisariam. E Sim. também, como você colocou, o fato de ter liberado, né, tá do jeito que nós estamos, também não demonstrou que está muito longe. Ao contrário, né? Não está num avanço. Na verdade, dizem até que está numa redução. Sim. Só até por conta do Estado ter leitos aqui disponíveis para abrigar pessoas vindo do Acre, pessoas vindo de Rondônia, pessoas vindo de Manaus, agora vai receber pessoas vindo de Santa Catarina. Então, Sim. talvez aqui seja até um case, né, interessante da gente estudar, né? Oi? É isso que estava vendo hoje. A pessoa estava conversando comigo e falou assim: Poxa, mas está importando esse pessoal de outros estados para cá, né? Tá trazendo as coisas de lá para cá, para às vezes começar uma nova onda aqui e tal. Eu falei assim: Mas o Espírito Santo, talvez por ter esse modelo mais light, né? Mais, né? Que aí eu te vê que. Porque, como é que a gente pode explicar dentro de um estado com lockdown haver uma proliferação maior e um que está numa situação mais light, tipo o nosso, não está essa pandemia toda? Claro, aqui os hospitais têm seus leitos ocupados e tal. A maior parte vem do interior do estado para cá, porque não tem um hospital de referência como o Jaime lá. Sim. Né? Para cá, o cara se o cara tiver mais ou menos lá, ele fica lá. Agora, se tiver ruim, ele vem para cá. Ele vai ser tratado, vai ser incubado, né? Mas a ponto de nós termos vaga de trazer mais gente para cá, de outros estados, sermos solidários, isso é muito interessante. Então, mas isso que você falou, o nosso caso aqui é um caso a ser estudado realmente. Enquanto o Dória está lá trancando tudo, quebrando o comércio, aqui a gente vai seguindo, a gente vai vivendo a nossa vida, está beirando a normalidade. Né? E assim, às vezes eu vejo as pessoas de máscara assim, no shopping, em algum outro lugar, pode, em pé tenta usar máscara, senta para comer, você pode tirar sua máscara. A pessoa passou meia hora com a máscara na cara, daqui a pouco está com ela no queixo, aqui, segurando o queixo, como se estivesse com cachumba. Entendeu? Aí eu falei assim, isso não vai dar certo, esse cara não está se protegendo. Lava a mão, coloca o gel aqui, aí depois passa a mão lá, segura a máscara aqui, põe na cara, chega no cão. Tá um samba assim, doido. É Deus que está protegendo as pessoas, que está salvando as pessoas de nós. Acho que sim, porque assim. E falou assim: vai sua vez agora de tirar uma semaninha no Jaime. Não é? Os ônibus continuam lotados, né? Você vai nas feiras aí, eu ando feira, né? A feira estão lotadas, as pessoas estão lá tomando, sim, suas medidas. Oi? O cara pega a frutinha, cheira, coloca de volta. Pois é, assim, né? Assim, mexe em tudo, né? Tira lá, como você falou, tira a máscara para comer o pastel, tomar o caldo de cana, né? Ouvir um pagode que está ali. Então, eu acho que, bem, será que o lockdown foi eficiente? Quando você pega aqui a nossa realidade, muito criticada por alguns, né? Algumas autoridades condenando, e eu atribuo muito desse sucesso à conduta da população, né? Porque você tem lá, de uma forma ou de outra, os locais, assim, também à noite, numa grande maioria, eles estão meio que esvaziados, né? Não estão tão cheios. Então, assim, é algo que a gente precisa, mas a gente precisa estudar, porque, assim, é interessante esse caso, porque, veja, uma população pequena que poderia estar mais infectada, né? Aí eu também estou lembrando aqui a questão da Suécia, né? A Suécia foi uma referência naquela questão de não ter feito lockdown e a imunidade de rebanho, não sei mais o que. Depois ela começou a tomar cacetada, que tinha aumentado os casos lá, que ia fazer lockdown, mas ninguém fala mais da Suécia. Não fala. E a minha interpretação é que se não fala é porque tá bom. Sim. Porque quando tá ruim, eles batem pra caramba. Sim. Né? Quando fala para falar que não está tomando as medidas, as cautelas necessárias, que não estão
do isolamento, né, o lockdown e coisa e tal, eles falam, mas está dando certo, não está dando certo, como é que é? Então, essas questões que a gente precisa entender. Infelizmente, a gente vive numa grande guerra de desinformação, né? Exatamente. E é isso que está pegando hoje em dia. Eu acho que é, é por isso que nós, os conservadores, temos que ser pé no chão, não comprar narrativa. Ainda mais de mídias que são tendenciosas, são claramente tendenciosas. Quando eu vejo um jornal, um desses já que a gente já conhece, né, da TV aberta, né, quando eu vejo pessoas comentarem que saiu nessa mídia, eu lembro logo do prejuízo que eles já tomaram por não terem fechado certos contratos que antes eles tinham, do dinheiro. Se o cara me der um prejuízo de 50 conto, eu vou falar, eu não vou falar mal dele pro resto da vida, entendeu? Se o cara estiver me devendo uma Coca-Cola gelada, eu vou sem vergonha, não me pagou a Coca-Cola gelada, entendeu? Então, eles, no caso, são milhares de reais, então eles não têm por que falar bem do presidente. E eles não vão, e para poder retomar esse veio, eles vão continuar usando as narrativas que forem necessárias em oposição a quem os prejudicou, né? Prejudicou, entre aspas. O Brasil ele ajudou. Você está falando, eu estou lembrando do CDC, né? Sim. Mas não CDC, no geral, assim, no geral mesmo. Tem um negócio chamado inquietação, né? Uhum. Que você faz a inquietação, né, durante muito período para evitar que a pessoa não descanse, que não, né, que ela seja levada a um momento de estresse que possibilite, né? Então, o que a imprensa tem feito? Você está falando assim, rascunhei aqui a questão da inquietação. O que a imprensa faz é uma inquietação. Todo dia ela procura uma bomba para jogar no governo. Foi o Daniel Silveira. Foi a Petrobras. Não tem vacina. Todo dia é uma inquietação. E ela tenta, né? Que recebeu dinheiro, não podia. Ela tenta manter essa inquietação para deixar... Ela bombardeia de desinformação a população para que a população... tentando fazer com que a população se volte contra o presidente. Só que ela não consegue ter o respaldo popular. E ela não entendeu isso ainda. Até porque a imprensa ela deixou de ser popular há muito tempo. Ela serve a uma elite que ela mesma criou, na qual ela mesma se entronizou, né, como elite, e ela tem uma visão de consumidor, de espectador, de alguém uma vaca que ele vai lá ordenhar de vez em quando, né, amarra as perninhas, senta lá com o banquinho e vai lá e, né? Então, quando a pessoa tira a humanidade do seu telespectador e substitui ele por uma máquina, por um robô, por um gado, né, como eles costumam falar, ele basicamente, a população ela vai reagir da mesma forma. Ela vai se desconectar. Quando esse cara fala para mim em termos que não são a minha realidade, esse cara está se distanciando de mim. Né? Então, o cara me chamar de gado porque votei no presidente, então eu gero antipatia porque esse cara não respeitou a minha posição. Né? Então, pois não, continue. Não, eu tenho duas falas aqui. Uma, né? Antes que eu me esqueça. Uma. Eu vi um videozinho muito legal. Pessoas que batem no presidente, os favoráveis ao socialismo. Aí bota lá Chico Buarque, Paris, Fernando Henrique, Paris, não sei quem lá, Estados Unidos. Ninguém vai para Cuba, ninguém vai para Venezuela, ninguém vai para a China. Todo mundo assim, é o capitalismo para mim, socialismo para vocês. Aonde que eu quero dizer isso? Chicão, conhece Chicão? Grande Francisco, torcedor do São Lourenço, não quer morrer na Argentina. Ele quer ficar em Roma. Né? Agora que ela se tornou o sonho dele. Né? Pô, não é isso que ele lutou lá, o ideal socialista? Não era isso que ele queria, então. Não era isso? Mas ele não quer ir para. Não me volto à Argentina, né? Morro em Roma. Né? Assim, capitalismo para mim, socialismo para vocês. Uma outra questão é você que é mais. Me corrija se eu estiver errado, né? A grande questão da reforma, a gente está falando da imprensa, né? Ela era muito dona de si quando ela era a única que falava para a população. Sim. Né?
ela era a verdade e ninguém poderia questionar, né? Eu tentei aqui também, mentalmente, posso estar falando uma aberração. É a mesma questão da reforma protestante. E eu sou católico. Uhum. Mas a reforma foi o quê, né? O que Martim Lutero quis, até onde sabe, né? Tem lá as questões dele também. Mas é que você lesse a Bíblia e interpretasse a Bíblia. Sim. Que não precisasse, que não fosse importante, mas não somente aquela autoridade episcopal que fosse a dona da verdade. Porque muitas vezes eram um monte de letrados, né, que não sabiam nem latim, né? E a missa era dada em latim, e a única verdade que era dita era pelaquela autoridade. Sim. E a partir do momento que você lê, você tira as suas conclusões, que podem ser diversas daquela autoridade. O que acontece hoje, me perdoe essa comparação, mas as pessoas não querem mais saber tanto da imprensa, elas querem ter a informação e tirar as suas próprias conclusões. Essa é a grande questão. Para mim, isso é a liberdade, né? É a liberdade que você tem, porque se você for guiado por alguém, é aquilo que nós temos falado constantemente, é infantilizar o ser humano, né? O adulto, o pai de família, a mãe trabalhadora, né? Se alguém decidir por você, então é infantilizar, é se tornar ele, infelizmente, uma criança, a ser tutorada por uma mente maior, por um Big Brother, né? Que nem está no livro, né? Naquele livro. Sim. 84, né? Então. Alô? Travou, né? Travou aí um pouquinho sem mais. Mas voltou. O lockdown, como está sendo imposto, ele está sendo imposto como uma verdade sacrossanta e definitiva, né? E não é. E qualquer um que pregue o contrário disso, eles querem exterminar, eles querem anular ou chamar de negacionista. Hoje em dia, qualquer um que discordar de você, né, eles taxam de negacionista. Qualquer um que defende uma posição contrária, ele é um negacionista. Não respeita a sua capacidade de poder julgar por si mesmo, né? E, às vezes não se coloca nem no coração, ou não se questiona, será que essa pessoa está certa e eu estou errado? Né? Não, eu estou certo e ele é um negacionista. O tempo todo é essa fala. Não é? A gente tinha também debatido, né? O tempo está chegando aí no final, para falar uma coisa. E eu até li naquele livro ali do Roger Scruton, né? Essa aqui, O que é conservadorismo? Sim. Essa questão que a gente debateu sobre das tradição. Ele fala muito da tradição, né? Como que a tradição é importante para o conservadorismo e como algumas coisas elas são tradicionais. Não quer dizer que o ser humano não vai evoluir, mas ele vai guardar aquela tradição. Um bom exemplo nosso aqui é a tradição dos povos de origem germânica aqui no nosso estado, que guardam lá, né, os italianos da mesma forma. Você pode ver que os próprios pomeranos, né, a Pomerânia nem existe mais, né, de certa forma, é uma região, mas eles guardaram um dialeto, né, isso foi passado de geração. Então, a tradição é algo importante. A gente tem que, não sei se hoje, mas na próxima segunda, a gente falar um pouquinho das tradições do nosso estado, né, da muqueca capixaba, como você bem levantou, né? O senhor acabou entrando num assunto hoje quando o senhor falou sobre a reforma protestante. A missa era rezada em latim, e era tradicionalmente rezada em latim, e de repente ela deixou de ser, né? Hoje em dia ela não é mais, né? Mas a missa ainda existe. A missa ainda é uma coisa, né? Só houve uma modificação, mas não uma deturpação dela. É essa a questão, que legal. Como diz o Scruton naquele outro livro, né, Conservadorismo, o fato de você ser conservador não quer dizer que você não enxergue que as coisas vão evoluir. E naquele momento, o que o Lutero, ele não queria a reforma, né, não queria a ruptura. Ele, na verdade, queria que as pessoas pudessem ter a liberdade de escolha, a liberdade de poder ler, de poder entender. Isso, como houve esse choque, acabou tendo a questão da reforma. E assim vai seguir.
Exatamente. Eu li hoje, eu estava lendo hoje uma matéria de ética, de ética no curso que eu estou fazendo, aí ele falou exatamente isso. Eu acho que um alemão chamado Erbon, ou coisa assim. Eu não guardei o nome dele, vou ter que ler de novo. Mas ele falou exatamente isso, que quando essa tradição se rompe, há esse avanço da sociedade. Quando as coisas ficam estagnadas durante um tempo, de repente alguma coisa muda que essa tradição ela se rompe, mas não se rompe completo, ela se rompe até determinado ponto na qual gera uma mudança da sociedade e cria-se uma nova tradição a partir dali, né? Que aí com o tempo ela se institui e vai ficando durante um período até que novamente a própria sociedade se incomode com aquilo e rompa novamente, né? Mas algumas pessoas querem fazer é pegar a tradição e entorpar ela. Né? E isso nós não aceitamos. Algumas pessoas chegam e falam assim, poxa, mas negócio de conservador, sua velha, sua mente é velha, sua cabeça é velha. Não é ser velho, é porque nós fomos educados de uma forma em que nós vemos que o mundo está muito acelerado. Isso pode causar sua própria ruína. Né? Você criar. Porque o conservadorismo é uma base, a construção de uma casa que ela vai poder aguentar vários andares. Agora, se você faz uma mudança muito brusca, com um material de péssima qualidade, quando você for construir um segundo ou um terceiro andar nisso, isso vai desabar em cima de você. É até uma questão de sobrevivência você conservar e estruturar para as próximas gerações. Né? Você vê em cima disso aí também, não é? A questão seguinte, o Marx, né? Marx, ele né? coloca a questão, né? Ele é o ápice ali da luta de classes, né? É uma coisa que já vinha sendo trabalhada pelo comunismo e coisa e tal, e ele coloca muito, ele acaba ganhando essa expressão de colocar a luta de classes. E aí as pessoas compraram isso como se fosse o elixir, né? Salvador, né? E não vai ser assim. Né? Infelizmente, não vai ser assim. E aonde se tentou o socialismo, não deu certo em lugar nenhum. Lógico, a gente quer que tenhamos a divisão melhor, né? Mas sempre vai ter a questão do darwinismo, de certa forma. O mais forte, o mais fraco. A questão é que o Estado sirva para poder mediar isso daí. A gente... O darwinismo só existe a extinção quando as pessoas deixam de... Algumas espécies deixaram de evoluir. Pois é. Né? Quando a gente fala da tradição, não é ficar estagnado, né, parado no tempo, né? É entender da onde nós viemos, quem nós somos, o que nos levou até onde. Então, você não pode esquecer das suas origens. E essa divisão de classes que a gente tem visto aí, e eu indiquei uma série lá no meu Facebook do A Queda da Argentina para você ver, para o povo, né, quem quiser assistir, eu achei muito legal, é que as pessoas, eles querem quebrar esses paradigmas e ninguém começa do zero, entende? Ninguém começa, e é isso que é o conservador. E quando você lê o Russell Kirk lá, o próprio Scruton, você tem uma origem. Você não a pessoa não saiu daqui, né? Às vezes alguns trejeitos que a gente tem, né, que são instintivos, né? A gente acha que é só instintivo, mas isso são coisas que nós trazemos da nossa evolução. E isso é tradição, né? Mas aí a gente papo para uma outra conversa e evolução desse assunto nosso. Exatamente. E como nós vimos também, é algo que se você deturpar, que eu já havia falado, isso te ofende, né? Isso aí. Às vezes, não, mas você falar dessa maneira, você é misógino, racista, ou o que for que eles queiram rotular a pessoa, tirano, não sei lá o que for. Mas eles também não têm o mínimo pudor em te ofender também, em não respeitar o que você é, de onde você veio, a sua cultura, né? A sua formação familiar, a sua religião, né? Então, é o tipo de coisa que a gente precisa discutir, porque a impressão que a pessoa que está em casa agora às vezes tem é de que ela está sozinha, de que ela já está rumo à extinção porque algumas pessoas, alguma parte da sociedade está mudando.
E ela não, ela quer preservar aquilo que ela considera sagrado para si. E essas pessoas não respeitam isso. E esse é o problema. Não é o outro lado existir, outras formas de viver, de conviver existir. É o fato dessas pessoas estarem profetizando a sua ideia, né? Mas quererem que você deixe de existir. Eu estava procurando aqui justamente no Ben Shafiro, né? Não achei, depois eu Shafiro. Porque é o seguinte, ele coloca aquela questão do debate que ele participou, e que uma transexual queria que ele entendesse que ela era mulher. E ele fala o seguinte, não desrespeitando a pessoa, Sim. mas biologicamente ela não tinha mudado. Sim. O Enéas Carneiro também falou isso no passado, né? Ele foi então, muito assim, veja, não é ser contra. Eu acho que as pessoas elas confundem muito. Não é que elas confundem, elas são maldosas, essas ideologias. Elas querem te empurrar, te oprimir. Na verdade, elas querem te oprimir pelos interesses deles. Eles são superiores, entende? Mas o óbvio eles não admitem. Quer dizer, eu falei que um quadrado, aquele joguinho de criança, né, de se colocar a peça, você não consegue colocar o redondo, o círculo no quadrado, nem o triângulo no quadrado. Você só consegue encaixar quem é triângulo em triângulo, quem é quadrado em quadrado. Exatamente. O que às vezes assim, se a gente começar a analisar, a gente pensa o seguinte: vê quantas vezes alguém falou assim, querer é poder, né? E muitas das vezes alguns falam que querer não é poder, né? Muitas das vezes o querer, ele vai se confrontar com o ser. A pessoa pode querer, não, eu quero ser mulher, digamos, né? Eu falar que eu quero ser mulher. Você, por mais que eu me transforme, eu vou ser, dentro de mim, eu quis ser, a partir do que eu sou, que sou um homem, né? Então, querer, nesse aspecto, não é poder, por mais que eu me transforme esteticamente numa mulher, no interior eu parti de um ser, isso não me transformou em uma mulher, isso só me modificou, né? Então, e às vezes as pessoas querem impor de que, não, eu falei que eu sou mulher, acabou, ponto. Isso virou uma verdade científica, analítica, em todos os termos. Então, é isso que eles não conseguem compreender. Você já viu um que falou que ele era um unicórnio. E aí? Esse cara é um unicórnio? Né? Então, mas aí, veja bem, vamos lá, não é? Agora me vem aqui a ironia, né? Não, ele tem o direito de se achar, se entender um unicórnio, mas o primeiro que vai preconceituar ele é esse pessoal da minoria, pelo que a gente vê. Sim. Eles pregam tanto que respeite o posicionamento dele, aí quando chega uma coisa dessa aqui, é bizarra, né? Ninguém é um unicórnio, né? O camarada, esse grupo é o primeiro que vai rechaçar esse cidadão. Exatamente, ele se considera sem ser fisicamente ele não consegue se converter num quadrúpede com chifre na cabeça. Ele pode até ter chifre, mas por outras vias, né? Por outras circunstâncias. Pois é, comandante, o senhor gostou do debate sobre o lockdown? O senhor acha que ele vai prevalecer nos outros estados e aqui vai continuar do jeito que está, até a gente ter todo mundo que queira vacinar, se vacinar? Não, eu acho que é uma questão, novamente eu volto à inquietação, né? Esses governadores, muitas vezes, eles querem trazer essa inquietação que causa temor, né? Eles pregam terrorismo na população. Hoje mesmo alguém falou sobre uma terceira onda. Para que falar disso? A gente não tem nem, as pessoas não têm nem certeza do que está acontecendo, elas já jogam o alarmismo para a população. Não está passando, mas você não precisa trazer não é esconder nada, por favor, mas você não precisa trazer alarmismos para as pessoas, né? Então, assim, infelizmente, esses lockdown, essa guerra, é uma guerra, vamos falar, ela vai perdurar aí até chegar a vacina. E aí, na hora que se fizer os cálculos das perdas, né? Eu acho que os governadores estão perdendo. Porque, assim, as pessoas que estão passando fome,
que perderam emprego, que estão fechando empresas, né? Que estão tendo seus parentes, né? Elas vão dar o grito, cara. Não tem como. Não tem como, esses caras não vão conseguir esconder isso, que era uma questão, não que a doença não exista, mas veja, que se usou a doença numa guerra ideológica contra um presidente da República, ao invés de trabalharem juntos e até, de repente, ser uma pessoa que brilhe. Vou sempre dizer aqui, feliz com as manifestações do governador de Minas Gerais. Ele disse, não vou assinar o manifesto dos governadores, porque ele entende que o governo federal fez tudo dentro da esfera de competência dele. E não falou mentira. Não está usando má fé, exatamente. Então, assim, é um cara que eu vejo que só está no partido errado. Exatamente. Né? Mas é uma pessoa que eu vejo com bastante elogios, né? Para ter elogios na condução serena, né? Sem nenhuma preocupação com 2022. Os demais são políticos profissionais que estão aí querendo um espaço para 2022. Para você ter ideia, assim, eu vi recentemente eles falando sobre que tentaram dividir o coronavírus em cepas, né? São uma cepa brasileira, que agora tem uma cepa que a vacina não funciona. E continuar mantendo as empresas dentro da narrativa. Aí, de repente, me sai uma matéria que eu li recentemente falando que lá em Wuhan, quando houve lá a pandemia, foram identificadas 13 cepas diferentes do mesmo vírus lá. Ou seja, não era um único vírus, já tinham 13 cepas diferentes no local onde começou a pandemia. E como é que chega no Brasil e diz que a cepa é nossa? Né? Não é? E o Mandetta, né? Que ridículo. Não, que a cepa anda de Ferrari e a vacinação anda de carroça. Bem, com ele as pessoas morriam, né? Porque ele esperou a pessoa começar a ter crise respiratória para poder se manifestar, né? Ir para o hospital. Um tema que a gente também não vai dar tempo de falar, não é? Mas foi bem divulgado em todas as mídias, né? Que parece que procuradores da República reclamaram, né, do aparelho telefônico que eles receberam, né? Um aparelho que custa R$ 3.600. É um iPhone, realmente um iPhone SE, né? Não é um iPhone 12, né? Mas, assim, o iPhone 12 custa 6 mil, 7 mil, né? O normal, não o Pro. Mas um procurador da República tem condições de cobrar, né? Comprar um negócio desse. Mas o Estado está dando para o cara trabalhar. E ele está reclamando disso daí. Ele quer do Estado, né? Ele quer tudo com... Né, tudo com fartura, né, já que é o pagador de impostos que está pagando, então ele quer com fartura, ele quer o top, né? Eles se sentem reis, na verdade, todos eles se sentem reis. Então, assim, que todo mundo tem que tocar ele e fazer a reverência. E outra coisa, né, que eles falaram que o sistema operacional iOS, né, é seguro, né? Quer dizer que o outro não é seguro. Bom saber, né? Pelo menos só confirma a nossa teoria, né? Infelizmente, para mim, a maioria desses caras, depois das conversas vazadas da Lava Jato que eu vi hoje, a maior parte deles, eles costumam falar Bozo. E eu não confio em ninguém que chama o presidente de Bozo. Então, vamos ver os próximos capítulos. Vamos ver. E quarta, tem café? Pode ser café cedinho para o pessoal poder assistir com a gente com um resumo do que acontecer daqui até quarta de manhã, e a gente se vê aqui, aquele café quentinho, com umas notícias meia horinha só de live, para o pessoal não bater com o carro na saída da garagem. Com certeza. Fechou? Fechou por hoje, comandante? Fechou. Valeu. 1h10. Comandante, uma boa noite. Deus abençoe. Você hoje tá bom. E a gente se vê na quarta-feira, se Deus quiser. Você também continue seguindo, continue também assinando o canal. Mais um tópico, não é? Aquilo que você falou, Pode falar. A gente pede aí para os nossos companheiros aí divulgarem o Facebook, o YouTube, né? E você disse que alguns cobraram nomes, né? Eu acho que esse processo de apresentação de nomes a gente tem que fazer a partir do momento que a gente vê
realmente as pessoas se manifestando como conservadores, né? De forma, não com a pauta única de antipetismo também, mas algo que combata a esquerda, o comunismo que está aí velado, e daquela forma que a gente entende que seja realmente o conservador, né? E não, a gente viu muito nas eleições de 2018 oportunistas que se maquiaram de conservadores, né? E aí a gente precisa estar bem atento para notar. Pode falar, né? É isso que eu estou falando. A gente não vê acontecer exatamente porque os caras não estão se manifestando como conservadores. A boa parte deles está em cima do muro para ver para que lado que o vento sopra para ele poder ir. Entendeu? A maioria quer ficar em cima do muro. E para mim, em cima do muro, já é o lado de lá, não é o lado. Sim. Né? Sim. O cara fala, não, eu sou conservador mesmo, eu bato o pé e 2 anos brigando, lutando, 3 anos lutando, brigando para defender. A gente coloca o canal aqui à disposição, né, Noé? De quem for, quem tiver pretensão de ser candidato e quiser conversar com a gente aqui, falar, expor suas ideias, o espaço está aberto. Sim, exatamente. A gente vai poder divulgar aqui que você é um cara que é conservador, um cara que defende as suas crenças, né? Então, o espaço está aberto para quem quer se manifestar. A gente acha até que não existe porque ninguém se manifesta, porque todo mundo vai para a guerra, mas tem medo de tomar tiro, né? Não dá, né? Tiro e levar tiro também, se precisar. O soldado tem que ser inteligente, né? Dar o tiro certeiro. Exatamente. Falou então. Agora não. Então a gente se vê semana que vem. Semana que vem não. Quarta-feira, 7h30. 7h30 da manhã a gente se vê. Um abraço e até mais. Até mais, gente.